Shalom, queridos! Leitura bíblica. Hoje, dia 10 de fevereiro. Nosso texto está no livro de Gênesis, capítulo 43. Lembrando que vocês precisam inscrever-se no canal e ativar o sininho para as notificações, caso queiram receber os avisos da chegada dos nossos vídeos diariamente e também pela possibilidade de compartilhar o nosso conteúdo, ok? Então, se você está gostando, compartilhe com as pessoas que você ama e deixa um like pra gente, curte o vídeo, ok? Então vamos lá, Gênesis 43. E a fome era gravíssima na terra, e aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: tornai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe dizendo: fortemente protestou aquele varão, dizendo: não vereis a minha face se vosso irmão não vier convosco. Se enviares convosco nosso irmão, desceremos e teremos como comprar alimento. Mas se não enviares, não desceremos, porquanto aquele varão nos disse: não vereis a minha face se vosso irmão não vier convosco. Disse Israel: por que me fizeste tal mal, fazendo saber àquele varão que tinhas ainda outro irmão? E eles disseram: aquele varão particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? Respondemos-lhes conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que ele diria: trazei o vosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: envia o jovem comigo, levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão requererás. Se eu não te trouxer e não o puser perante tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se nós não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhes Israel seu pai: pois que assim é, fazei isso. Tomai o mais precioso desta terra em vossos sacos e levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto, amêndoas. E tomai em vossas mãos dinheiro dobrado, e o dinheiro que tornou a voltar na boca dos vossos sacos, levai em vossas mãos, e bem pode ser que fosse um erro. Tomai também ao vosso irmão, levantai-vos, voltai àquele varão, e Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco o vosso outro irmão que lá está, e Benjamim. E eu, se for desfilhado ficarei. E os varões tomaram aquele presente, tomaram o dinheiro dobrado em suas mãos e a Benjamim, e levantaram-se e desceram ao Egito e apresentaram-se diante da face de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: leva estes varões à casa, mata a reses e prepara tudo, porque estes varões comerão comigo ao meio-dia. E o varão fez como José dissera, e o varão levou aqueles varões à casa de José. Então temeram aqueles varões, porquanto foram levados à casa de José, e diziam: por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui para nos criminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos e a nossos jumentos. Por isso chegaram-se ao varão que estava sobre a casa de José e falaram com ele à porta da casa e disseram: ai, senhor meu, certamente descemos dantes a comprar mantimento, e aconteceu que, chegando nós à venda e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada varão estava na boca de cada um dos sacos, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-los em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mais mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos sacos. E ele disse: paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus do vosso pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim.
e trouxeram-lhes para fora a Simeão. Depois levou o varão aqueles varões à casa de José, deu-lhes água e lavaram os pés. Também deu pasto aos jumentos. E prepararam um presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que estava na sua mão. Inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhes perguntou como estavam e disse: Vosso pai, o velho de quem falaste, está bem? Ainda vive? E eles disseram: Bem está o teu servo, nosso pai ainda vive. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. Ele levantou os olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Este é o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? Depois ele disse: Deus te abençoe, meu filho. E José apressou-se, porque o seu íntimo moveu para o seu irmão e procurou onde chorar. E entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto, saiu, conteve-se e disse: Pão de pão. E puseram-lhe a ele a parte, e a eles a parte, e aos egípcios que comiam com ele a parte, porque os egípcios não podem comer pão junto com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele, o primogênito, segundo a sua primogenitura, e o menor, segundo a sua menoridade, do que os varões se maravilharam entre si. E apresentou-lhes a porção que estavam diante dele. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer outro, e eles beberam e regalaram-se com ele. Novo Testamento, Evangelho de Marcos, no capítulo 13. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. Respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo, lhes começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer. Mas ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isso será o princípio de dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Sereis açoitados e sereis apresentados ante governadores e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte seu irmão, e o pai ao filho. Levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predito, estar onde não deve estar, quem lê que entenda, então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado que não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. O que estiver no campo, não volte atrás para tomar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, e nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis.
porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as forças que estão no céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e ajuntará os escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que já está próximo, às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ora, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Velho Testamento, livro de Jó, capítulo 9. Então Jó respondeu e disse: Na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a 1.000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração, poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Ele é o que transporta as montanhas sem que o sintam, e o que, no seu furor, a transtorna, o que remove a terra do seu lugar, as suas colunas estremecem, o que fala ao sol e ele não sai, sela as estrelas, o que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Fez a Ursa, o Órion, o sete estrelado e as recâmaras do sul. O que faz coisas grandes que se não podem esquadrinhar e maravilhas tais que não se podem contar. Eis que passa por diante de mim e não o vejo, torna a passar perante mim e não o sinto. Eis que arrebata a presa, quem lhe fará restituir? Quem lhe dirá o que fazes? Deus não revogará a sua ira, debaixo dele se encurvem os auxiliadores soberbos. Quanto a menos lhe poderei eu responder, ou escolher diante dele as minhas palavras. A ele, ainda que eu fosse justo, lhe não responderia. Antes, o meu juiz, a ele pediria misericórdia. Ainda que se chamasse, a ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvidos à minha voz. Porque me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Nem me permite respirar, antes me farta de amarguras. Quanto às forças, eis que ele é o forte, e quanto ao juízo, quem me citará com ele? Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se reto me disser, então me declarará perverso. Ainda que perfeito, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida. A coisa é esta, por isso eu digo que ele consome o reto e ao ímpio. Matando o açoite de repente, então se ri da prova dos inocentes. A terra é entregue às mãos dos ímpios, Deus cobre o rosto dos juízes. Se não é ele, quem é? E os meus dias são mais velozes do que um corredor. Fugiram e nunca viram o bem. Passam como navios veleiros, como águia que se lança à comida. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, mudarei o meu rosto e tornarei alento, receio todas as minhas dores, porque bem sei que não terás por inocente. E sendo eu ímpio,
Por que trabalharei em vão? Ainda que me lave com água de neve, purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso e as minhas próprias vestes me abominarão. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim e não me amedronte o seu terror. Então falarei e não o temerei, porque assim não estou em mim. Amém? Vimos então hoje no capítulo de Gênesis 43, como diz lá no início, em Gênesis também, que o sangue clama. Pois é, o sangue clama. Quando José viu a Benjamim, filho de sua mesma mãe, do mesmo pai, o sangue fez com que agitasse suas entranhas, o seu íntimo de compaixão. Isso nos mostra que é impossível ficar indiferente àqueles que nos são próximos. É impossível um rompimento de fato com aqueles com os quais nós temos uma ligação. E Marcos, capítulo 13, Jesus é muito claro. Ele diz: vigiai e orai, porque não sabeis quando chegar a hora. É preciso estar sempre pronto, sempre preparado. Atenção e oração. Olhar os sinais, ser vigilante, ser diligente e orar. E em Jó capítulo 9, nós vimos que um coração duro não consegue encontrar a paz. O versículo diz: quem se endureceu contra ele encontrou a paz. Então a razão dos nossos tormentos é um coração duro. Vamos sondar a nós mesmos. Amém? Vamos orar? Pai santo, bendito, fiel, justo, maravilhoso, nós te damos graças neste dia e clamamos pela tua grande misericórdia. Ajuda-nos, ó Pai, a entendermos que o Senhor nos colocou nessa terra para vigiar, para prestar atenção, para cuidar de nós, da nossa salvação, de tudo aquilo que nos rodeia, Pai, e que nós possamos estar sempre preparados e que o nosso coração não se endureça diante da tua voz, diante dos teus ensinos, da tua repreensão, porque maior é a tua misericórdia. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom!